montado em sua jumenta, e 2 rapazes ou servos estavam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada e em sua mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o caminho e foi para o campo. E Balaão bateu a jumenta para fazer com que ela voltasse ao caminho. Mas o anjo do Senhor se colocou numa viela, entre as vinhas, onde estava a cerca de mar e de ouro. E a jumenta viu o anjo do Senhor e encostou na cerca e comprimiu o pé de Balaão contra a cerca, e ele lhe bateu de novo. E o anjo do Senhor de novo saiu e se colocou no lugar estreito, onde não havia passagem, nem pela direita nem pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, se deitou debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se inflamou, e ele bateu a jumenta com a vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: o que te fiz para que me batesse 3 vezes? E Balaão disse a jumenta: porque zombaste de mim, e eu tivesse uma espada, eu e minha mão, agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: não sou tua jumenta, em que cavalgastes toda a sua vida até hoje? Era meu costume fazer assim contigo? E ele disse: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada, e em sua mão. E ele se inclinou e prostrou-se com o rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes batestes na tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porque o teu caminho é mau diante de mim. E a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ela não tivesse desviado de mim, eu te haveria matado, deixando-a viver. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: peguei, porque não sabia que estavas no caminho contra mim. E agora, se isto não te agradar, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: vai com os homens, que dizem somente o que eu te disser. E Balaão foi com os príncipes de Balaque. Amém? Deus recebe uma palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite, quinta-feira. A minha oração é por misericórdia. O Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, para que a tua palavra nos alcance. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as más intenções do nosso coração, o rancor que às vezes carregamos, e faça, Senhor, com que as nossas mãos e os nossos corações estejam limpos e puros para receber a tua palavra nessa noite, não por causa do nome que aqui a profere, mas que o teu Santo Espírito gere essa palavra dentro de nós, que o teu Santo Espírito faça com que essa palavra traga luz, instrução ao nosso coração nessa noite de quinta-feira, e que o teu nome seja santificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Nós temos aqui um texto bastante conhecido. Quem não ouviu falar do momento em que Deus abriu a boca da mula de Balaão para que ela proferisse algumas palavras ao Balaão naquela tarde, Isso é algo incomum, isso jamais aconteceu em outra ocasião. É a primeira e a única vez que Deus permitiu que o animal falasse, visto que a serpente do jardim do Éden foi uma possessão demoníaca, e o contexto ali era diferente. Eu digo, após o recomeço de Deus, após o dilúvio, é a primeira e a única vez que Deus permite algo desse tipo acontecer. É algo comum. As pessoas, quem estava naquela situação ali, se assustou com essa condição, da mula abrir a boca para poder falar. Às vezes nós geramos muitas piadinhas com esse texto, Às vezes o irmão não vai pregar e pensa, se Deus usou uma mula, o que ele vai me usar, E aí a mula do irmão pregando lá, porque a gente está comparando de igual ao outro, Então nós temos muitas piadinhas a respeito desse texto, mas essa história é uma história que nos chama muita atenção para alguns
E um tempo depois ainda alguém me chamou a atenção se todo mundo vai para a vitória, ou se teria que ter um culto específico que Deus nos desse vitória. E aí eu ouvi o conselho do irmão, né? Inclusive por isso eu acho que eu ouvi algumas vezes assim, porque culto da vitória. Te explicar como eles na época que estava na igreja, por que o culto da vitória, e a gente mudou, chegou uma fala para culto de quinta-feira, né? Porque é um culto ao Senhor. Mas sempre nesse culto de quinta-feira, eu tento trazer aos irmãos verdades práticas para a nossa caminhada cristã, para aquilo que nós fazemos ao longo da nossa jornada. Seja para alcançar uma vitória, seja para ter uma vida abençoada, seja só para ser cristão, como nós precisamos ser cristãos, seja para a vida, sempre aqui nas quintas-feiras a gente tenta trazer mensagens. Quando alguém vai pregar, eu não imponho isso na pessoa, mas quando eu vou pregar, eu sempre tento trazer mensagens que vão falar conosco no decorrer da nossa caminhada. E o que acontece com o Balaão aqui é uma caminhada em torno de uma missão que não era para ele cumprir. Nós entendemos que essa história está aqui pelo seguinte fato. Se você já leu o livro de Números, se você já leu a história de Balaão, você entende que aqui tem dois contextos. Tem o povo de Israel atravessando o deserto e tem Balaão com Moabe, com o príncipe de Moabe, Balaque, sendo outro povo, outro contexto, querendo amaldiçoar o povo de Israel. São dois contextos diferentes. O Moisés, no momento que essa história está acontecendo, nem sabe que o Balaão está indo lá, ou foi chamado, ou foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. O Moisés está na caminhada. Provavelmente o acampamento estava montado, Israel estava acampado no deserto. Enquanto o Balaão se dirigia em direção a onde estava o povo de Israel, acampado no deserto, Moisés nem sabia o que estava acontecendo. Enquanto a história com Balaão está acontecendo, os israelitas não sabem o que estava vendo ali naquele momento. Creio eu que essa história está aqui porque eles ficaram sabendo depois. E ficando sabendo depois, viram a importância de relatar justamente isso. E aqui nós aprendemos desde já um fator importante, interessante. Muitas vezes Deus está abençoando a nossa vida e nós não sabemos quem é o nosso mal. Você está vivendo aqui dentro de um contexto e está tudo legal, você está sendo abençoado, Deus está abrindo as portas para você. Mas tem gente vendo você sendo abençoado e talvez você não tenha nem noção de quem são essas pessoas. Você não tem nem noção do que essas pessoas estão fazendo, mas elas estão tramando um plano para poder atrapalhar o seu sucesso. É isso que está acontecendo nesse momento aqui dentro desses dois contextos. Israel sai caminhando ao deserto, está caminhando na direção à terra prometida, Canaã. Ao se aproximar dos Moabitas, Moabe, o rei de Moabe, o rei dos Moabitas, Moabe, ele fica sabendo que Israel está caminhando em sua direção e temendo a grande multidão de 3 milhões e meio de pessoas aproximadamente que estavam se aproximando de suas terras, e ele não tinha naquele momento exército para resistir a esse povo, temeu esse povo. E ele não sabia o que fazer com esse povo. Ele teve medo. Ele viu e ficou sabendo que Deus estava abençoando a Israel. Ele está vendo a coluna de fogo, a nuvem. Ele está vendo também maná cair dos céus do lado de cá. Ele está percebendo o cuidado do Deus Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, com o povo de Israel no deserto. E aquilo gera temor no coração de Moabe. Muitas vezes nós provocamos esse sentimento em outras pessoas. Às vezes você está sendo abençoado lá no seu local de trabalho, mas outro está temendo você chegar talvez numa posição de honra. Outras pessoas estão temendo talvez você conquistar determinada posição financeira. Outra pessoa talvez está temendo você passar por um concurso público no lugar dela. Eu sou formado em pedagogia. E aí, todo ano eu faço as inscrições para pegar a destinação. Eu nunca peguei. Quando chega a hora de pegar, eu fico com medo de deixar o local do trabalho
aqui no canal. E aí eu cheguei com os documentos certinho, né? Tudo separadinho, cheguei para a designação para dar aula de português. Quando eu cheguei na designação, tinha só eu e um outro candidato. 2 pessoas. Cheguei lá certinho. A vaga tinha saído assim, no dia bem à tarde. Eu sei que poucas pessoas tinham visto. Chegou eu com um rapaz de Moema para a designação carnal. E aí, a inscrição dele era menor do que a minha, o número dele era menor do que o meu. Né? Então, só 2 números, o dele era o primeiro. Ele tinha preferência. Não dando para ele, não, a vaga vinha para mim. Não sei se você já trabalhou em escola, se você já foi em designação. Nas primeiras designações que eu fui na Nova Prata, até presencial, eu já vi professor dando um na cara do outro por causa dessa vaga. O negócio andava, porque hoje é online, não tem liga mais, mas antigamente eu via lá no lavador do tempo passado, e aí o pessoal questionava o documento, e começou a bater o outro, falando, gente, eu vou embora, Deus não está nesse negócio não. E no dia eu fui concorrer com uma vaga de professor de religião. Nesse dia eu estava concorrendo na vaga do português, não vai passar aqui não. Entre os documentos exigidos pelo Estado, tem que ter um documento que faz aquelas perguntas sobre o uso de drogas. Esse documento tem que estar dentro de um envelope grampeado. Mas tem como envelope grampeado, que é um documento pessoal, né? Lá para você usa drogas, você é viciado em alguma coisa, você põe isso lá e grampeia, que é algo pessoal. A pessoa que pede, ele só olha se tem documento, ele não confere esse documento, porque é algo pessoal. O rapaz que estava concorrendo comigo, que não é verdade, não foram conferir o documento dele. E aí, os documentos que eu esperava, como é só vocês dois, você espera para assinar aqui, beleza, espera para tomar e certo dele. E aí, na hora de conferir os documentos, esse papel dele estava fora do envelope. Né? Aí ele, bom, sai achando que estou precisando, e eu vou emprego para mim, sai do documento. Não, estou precisando agora, sem envelope, pessoal, sem envelope. Eu vou ter que esperar meia hora de fazer a chamada, o menino está aqui, né? Que era eu, já está aí, para matar. Provavelmente vai passar para eles, o documento deixa tudo certinho. Aí na hora, foi Deus. Eu pensei, eu olhei para mim e falei assim: posso sair do envelope? A menina olhou para mim, assustou. Você vai passar o envelope para ele? Os vocês vão aqui, pode. Eu faço isso. Tem um grampeado em cima dele. Eu faço grampeio de série. Aí ela perguntou assim: olha, eu estudei certo. Eu nunca vi uma designação alguém ajudar o outro. Você vai ajudar, você pode esperar meia hora aqui, nós vamos fazer. Você vai para aqui, você vai chamar você. Então, vou pegar essa vaga dele, uma foto ali, ela pode ter envelope. Eu cheguei no meu envelope, passei para ele, depois o dele, envelope, grampeou e deu uma vaga. Geralmente, o que aconteceria dentro do normal entre 2 ímpios? Um ia questionar, ele está errado, acabou, passou a besteira, agora ele. No concurso público, isso acontece. Não, chamou o plano de tal, mas não tem isso não. Aquele documento está errado. Às vezes, Deus está querendo nos abençoar e alguém está querendo nos prejudicar. É isso que está acontecendo com Israel. Por isso que essa história veio. O Moabe, com medo de Israel, daquilo que Deus estava fazendo através de Israel e em Israel, por daquilo que Deus estava fazendo com Israel, Moabe perdeu. E quando nós não temos forças físicas, nós apelamos ao espiritual. Eu fico abismado de saber, por exemplo, no Brasil, que é um país 70% católico, e os outros demais 30%, nem todos são evangélicos, né? Tem banda, tem os espíritas. Eu fico impressionado de ver como que existe uma religião que vai prejudicar outra pessoa. Eu posso respeitar quem acredita nessa religião, mas na minha convicção pessoal, eu não acredito que essa religião seja boa. Uma religião onde a pessoa vai gastar o dinheiro dela todo para fazer um trabalho de macumba, para prejudicar outra pessoa, para fazer a pessoa largar o casamento, para fazer a pessoa perder o emprego,
povo de Israel. A princípio, você pode ler Números 22 ao 24, Números capítulo 22, 23, 24, você vai ler lá que a princípio ele nega essa maldição. Ele não quer a maldição. E não há problemas naquele contexto, eu não sei o nosso. Nosso contexto hoje é diferente, não estou defendendo isso, mas naquele contexto não há problemas em pagar o profeta. O profeta recebia. Elias e Eliseu receberam ofertas, receberam agrados, recebiam presentes. O próprio Jesus recebeu presentes, recebeu ofertas a ponto de precisar de um tesoureiro para administrar o que estava entrando no ministério. A princípio não é errado. Só que Moabe estava com tanto medo que Moabe ofereceu uma quantia a mais. E essa quantia a mais subiu ao coração de Balaão. E Balaão pensou assim: ó, eu não ia não, porque o valor era X. Mas agora o valor é começando. Só que, desde o começo, Deus já havia falado para Balaão não ir. Não era só uma questão dele não querer ter ido na primeira chamada. Deus fala com Balaão para não ir. Por isso que eu estou dizendo para você que Balaão é profeta de Deus. Deus falou com ele para não ir. Mas a ganância por aquele valor que foi oferecido a mais fez Balaão ir amaldiçoar Israel. Tomar essa decisão de ir lá. E não vai amaldiçoar, mas ele está tomando a decisão de ir. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada nós negamos aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas por causa de dinheiro? Você acha que é só o Balaão que foi mercenário? Quantas vezes nós cristãos somos mercenários? Abrimos mão dos nossos princípios de fé por causa de um dinheirinho a mais. Quantas vezes o espírito de Balaão vem e opera sobre os nossos corações e nós somos mercenários na nossa caminhada cristã? Para a maioria da nossa geração, eu estou nessa geração, basta oferecer um dinheiro a mais e nós quase que roubamos tudo ou qualquer coisa por causa desse dinheiro. Nós largamos Deus, abandonamos a nossa fé, deixamos de participar da igreja, entregamos os nossos cargos, entregamos aquilo que Deus confiou em nossas mãos para fazer, para ganhar dinheiro. Abre parênteses. Existem momentos que dinheiro é essencial. Existem momentos que dinheiro é essencial. Semana passada eu vi o testemunho aqui da quitação da entrada da casa. Né? Quando o Ria chegou para mim e falou: pastor, tem que pagar a menina da casa lá. Eu vou ter que trabalhar em 2 empregos e vai ter que ser à noite. O Ria não teve saída. O Ria se ausentou da igreja quase por 2 anos, porque ele não teve saída. Tinha que pagar. Há situações que são entendíveis. Mas há situações que não são compreensíveis. Há situações que o dinheiro é que nos chama a atenção, não uma necessidade, não um momento de vida, mas o simples fato de poder ganhar um pouco a mais. Nós não podemos ser movidos por dinheiro. Dinheiro não pode ser o nosso Deus. Dinheiro não pode mover os nossos corações. Jesus disse que ou nós servimos a Mamon ou nós servimos a Deus. A referência de Jesus a Mamon é dinheiro. Mamon é o Deus, o dinheiro daquela época. Você pode discordar de mim, teologicamente, eu não vou brigar com você nem ficar contrariado com você, mas eu aprendi que a última coisa que se converte em nós, fazendo por salvação e conversão, é um processo. Algumas pessoas largam muitas coisas não aceitar Jesus. Alguns entram num processo. E muitas coisas na nossa vida, mesmo quando nós mudamos da água para o vinho, ao aceitar Jesus, muitas coisas ainda são um processo. Salvação, de acordo com Efésios 4, ela é aperfeiçoada a cada dia. Você vai se tornando um salvo e um melhor salvo a cada dia, isso vai melhorando dentro de você. E eu aprendi que a última ação do processo de conversão é o bolso. O último que você converte é o
do Senhor, significa que a obra está bem adiantada. Porque quando a gente está com o coração encerrado, olhando, pensando, pastor, a igreja não fez o que tinha que ajudar as pessoas. Quando você está arrumando desculpa, tem algo em você que ainda precisa converter. Quando o texto é dado em Malaquias, pastor, deixa eu tirar isso aí. Quando o texto é citado lá em Malaquias, os judeus já podiam voltar para casa. O templo está construído, os muros estão construídos. Só que o povo ainda não estava sacrificando, ofertando. Era a última coisa que faltava. A profecia de Malaquias, a retorno da Babilônia, ainda faltava uma coisa. Na restauração de Malaquias, ainda faltava uma coisa. Aliás, o livro de Malaquias é lindo. Fala sobre reconstrução espiritual, reconstrução do altar, reconstrução do sacerdote, reconstrução do culto e reconstrução da oferta. Quando Malaquias cita o dízimo, no capítulo de número 3, era porque era só o que faltava. Era a última coisa do processo de restauração que precisava acontecer. No Novo Testamento, nós entendemos que generosidade, Deus ama quem contribui com alegria. E generosidade é consequência desse processo na vida cristã. Se o seu coração não é generoso, uma obra de Deus, tem algo aí ainda que precisa ser mudado. Seu coração está de mal para pegar o dinheiro. Para pegar o dinheiro. Nós somos assim, nós nos apegamos a pouca coisa. Nós nos apegamos à merreca. Trabalhei com uma pessoa, uma vez lá no Cecília, Sapau Cecília, para trabalhar com outra pessoa, e ele falou assim: para mim não sou uma nota de 2 a mais, eu vou embora. Né? Porque o nosso coração é assim. Às vezes, por pouca coisa, nós nos tornamos mercenários. Quem sabe você não está deixando as coisas de Deus por causa de algo tão banal que é dinheiro, que hoje você tem, amanhã você não tem. Que às vezes você tem para juntar lá e vai ficar aí para você ter. Tem que juntar, não tem. Não fica absolutamente, pelo amor de Deus. Mas não adianta nós negarmos os princípios de fé por causa de dinheiro. Balaão fez isso. Mesmo sabendo que Deus não queria. Aí ele vai profetizar contra Israel. Por 3 vezes no meio do caminho, um anjo se coloca na frente da rua. Para mostrar para Balaão aquilo que Deus já havia falado. Viu o assunto de dinheiro, o assunto não é dinheiro mais. Não é dinheiro mais. Quem sabe Deus já falou no seu coração para você tomar uma decisão. Ou deixar de tomar uma decisão. Os sinais já estão evidentes à sua volta. E você continua pegando com aquilo. E você continua insistindo aqui, igual Balaão está insistindo. Quantos anjos Deus vai precisar colocar na sua frente para você entender aquilo que Deus já te falou para fazer? Quantas vezes vai precisar acontecer? Deus já falou para você, não faz isso. Você continua. E o Deus falou para você fazer, faça isso. E os sinais são evidentes. Parece que toda vez que você chega na igreja, a pregação é para você, você finge que você está estudando. Parece que toda canção que você escuta, o treino está falando do assunto, você está assim, não é comigo. Talvez Deus já abriu até a boca do livro para falar com você, e você ainda não estudou. Você está brincando? Você tira a atenção. E você ainda não estudou. Não aconteceu comigo, eu não tive testemunho de um pastor que deu aula para mim, pastor Davi Vinícius. E o pastor Davi Vinícius deu aula para ele, dizia que um dia ele voltado, foi pregado, antes dele foi voltado, ele foi pregado na igreja, e a igreja era longe, ele tinha que pegar 2 ônibus lá em Belo Horizonte. Aí dizia que ele foi estudar na STEB, lá perto do Hospital do Almoço, na Emenda Nova, aí ele foi pregado na igreja, ele foi pegar 2 ônibus, chegou lá no Washington, o pessoal da igreja não deu ele nem o lado do transporte que ele mora, ele teve que ir embora a pé. Aí ele dizia que ele foi embora a pé, assim, ia dar umas 3 ou 4 horas de caminhada, mas tinha que ir, né? Tinha que
até aí voltando para o seminário até e questionando Deus, não é possível, me com dinheiro, meu só que eu levar essa para embora, e ele não pensa que não, se ele chega já perto do seminário, veio um bêbado, andando assim, até segurando no mundo, e ele reclamando, e começou a olhar mais baixo para o bêbado, estava chegando, né, dizendo, quando o bêbado chegou assim do lado dele, dizia que o bêbado levantou a mão e falou assim, eis que te digo, servo, e eu que tenho cuidado de ti. E o bêbado voltou embora. E eu assisti, se o bêbado você embora, não vai pagar mais não. Foi experiência dele, né, lá. Não estou dizendo que o bêbado vai falar com você, não. Isso é igual a bunda do falador falar aqui, são exceções. Daqui a pouco nós temos mostrar um bêbado, não vai fazer isso, não. Quantas vezes Deus está gritando para nós que não é para fazer, que não é para ir, que não é para decidir, que não é para comprar, que não é para casar, que não é para largar, que não é para ser, que não é para mudar de emprego. Quantas vezes Deus falou para você que não? E você está insistindo naquilo ali, cara. Eu ainda não tenho discernimento 100%, orando. Mas esse é o sentimento que eu tenho com a escola. Eu vou na designação do técnico. Todo mundo que estudou comigo está na escola. Me ensina. Passou com a música da prefeitura há 12 meses. Eu saio de dentro, agora eu já tenho que buscar. O pessoal diz que é inteligente. Às vezes eu parei na certa 12, acho que não sou tão inteligente. Mas eu orei, Deus já acabou o meu coração. Deus já me deu a resposta que eu precisava. Agora eu preciso. Desistindo desse negócio, Deus está falando, não, Deus está querendo. Deus já mostrou para você que essa talvez não é a pessoa que tem caminhado com você. Deus está lá assistindo. Deus já mostrou que não é para você tomar a decisão e você está lá, querendo. A gente tem que saber diferenciar o que é perseverança e o que é Deus fechar as portas. Em situações que você vai ter que perseverar. Mas se Deus estiver gritando para você parar, e eu venho com Balaão, Deus foi muito misericordioso. Porque o anjo ficou na frente 3 vezes. E ainda abriu a boca da mula para falar para ele: não vai. Deus já falou com você. Hoje falou, Deus falou, não vai. Na hora que o Balaão caiu em si, ele pensou assim: então, anjo do Senhor, eu não vou. O anjo do Senhor falou assim: agora você vai. Você baixa a cabeça para Deus e fala: Deus, eu não vai. Deus fala assim: agora você vai. E aí Deus falou para agora você vai. Só que você vai fazer o que eu mandar. Você não vai fazer o que o Moab quer. Você vai fazer o que eu mandar. O Balaão é levado por Moab, morto numa montanha, onde vivia o lado de Israel. E aí Moab fala assim: amaldiçoa Israel. O que Balaão faz? Abençoa Israel. A fala de Deus e o tratar de Deus com Balaão é mais ou menos o seguinte: vou parafrasear para você, mas lá no texto é mais ou menos assim: não amaldiçoa aquilo que eu abençoo. Nós não amaldiçoamos o que Deus abençoa. Não. Faz isso. Não amaldiçoe algo que Deus abençoa. Não faz isso. Não quero dar aquele testemunho que a minha vitória tem sabor de mel, não é essa a minha intenção. Eu fui muito amaldiçoado há 11 anos atrás. Só eu de 10 anos, tanta maldição que a gente vê. E nem olho para alguém pensando que ele está pagando tudo que ele fez com a gente. Não é esse o meu coração. Nós somos muito amaldiçoados. Não amaldiçoa aquilo que Deus abençoa, não vai dar errado na frente para você. Crente não amaldiçoa, crente abençoa. O cara está te perseguindo no seu local de trabalho, abençoa ele. Libera uma palavra de vitória sobre a vida dele. Paulo 2, Romanos 2, do 9 diante. Abençoai e não amaldiçoeis. Jesus disse que aquele que olha e abençoa os seus inimigos acumula graças vivas sobre a sua cabeça. E deixa entender que quem faz isso tem os seus pecados perdoados. Quando você abençoa alguém que te persegue, Deus está te perdoando. Amaldiçoa aquilo
amaldiçoa a vida de Deus na pessoa. Nós não podemos fazer isso. O motivo que Balaão não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, sabe qual era? Balaão não conhecia a história. O Moabe não contou a história para o Balaão. Quem às vezes nos implica com as nossas vitórias, não sabe da nossa história, não sabe da sua história. A pessoa, às vezes, tira onda porque você trocou o seu carro, porque você comprou uma bicicleta elétrica, porque você comprou uma casa, e a pessoa fica assim, é bom, né? Desse jeito aí é bom. A pessoa não sabe a história que você passou até chegar onde você chegou. Ninguém conhece a sua história. E muitas vezes quem quer o nosso mal porque não conhece a nossa história. O Balaão aceitou e amaldiçoou lá atrás porque ele não sabia a história de Israel. Na hora que o anjo falou para ele qual era a história de Israel, ele não amaldiçoou, ele abençoou. Às vezes a nossa caminhada é assim. Ninguém sabe o que você sofreu para chegar onde você chegou. Ninguém sabe. Ninguém te viu estudando para passar naquele concurso público. Hoje, quando você esquece, é funcionário público, né? Beleza, então. Só na tela da prefeitura aí do governo. Ninguém viu você de sabe caducadas em livros e apostilas. Ninguém te viu na Tutores fazendo cursinho. Ninguém te viu pagando cursinho de YouTube. Ninguém viu você chorar aos pés do Senhor, falando assim, Senhor, me abençoa. Ninguém viu. Ninguém viu por quantos caminhos você passou até chegar onde você chegou. Aí hoje criticar onde você está, que é o que Balaão viveu, mas é muito fácil. Muito fácil. Balaão ensina que nós precisamos valorizar a nossa história. Valoriza a sua história. Não deixa ninguém ficar tirando conta de alguma coisa que você conquistou sem saber pelos caminhos que você passou. Demorou anos. Demorou muitos anos. Muito tempo. Não foi pouco, não. E só você e Deus viu a quantidade de tempo até você chegar onde você chegou. Ou talvez você está no meio do caminho, você está indo. Né? Quem sabe você vai estar construindo a sua história. Confie no Deus que está com você, o mesmo Deus que esteve com Israel no deserto. Durante a caminhada deles, é o mesmo Deus, ele não vai te abandonar. E assim como Israel chegou na terra prometida, você também vai chegar na sua. Vai chegar a hora que você vai estar tranquilo. Vai chegar a hora que você vai desfrutar. Vai chegar o ano 6 na sua vida. A colheita 3x1 vai chegar. Vai chegar a hora que você está por cima e não por baixo. Vai chegar a hora de Deus te honrar. Talvez hoje você está no processo. Mas Deus está cuidando de nós para que nós possamos chegar no objetivo. Construa a sua história baseada em princípios que agradam a Deus. Na hora que eu falava, eu ficou sabendo qual era a história daquele povo. Deus conta a história para ele. Só eu tirei do Egito, eu abri o mar vermelho, eu matei Faraó, eu estou sustentando, eles estão indo sob a direção minha. O Balaão, justificar lá, não é aqui. Saia da posição de Cristo. Saia da posição de amaldiçoador e vem para a posição de ser abençoado por Deus, de abençoar, de voltar a fazer aquilo que Deus espera que você faça. Deu tempo para Balaão, por isso que ele é profeta de Deus. Deu tempo para ele voltar a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Dá tempo. Quem sabe você andou por caminhos tortuosos. Quem sabe você andou por caminhos onde você não estava fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Assim como Balaão teve tempo de mudar a maldição da cabeça, Deus está te dando a oportunidade hoje, nessa quinta-feira, de sair da posição de Cristo, de abençoador, de ir para a posição onde você vai abençoar pessoas e ser abençoado. É na história de Balaão, no capítulo 22, que está um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que nós cantamos aqui nessa noite. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para
longe. É para Balaão que Deus usa isso. É nessa história de Balaão que aparece esse contexto, porque o nosso Deus não mente, o nosso Deus não falha, o nosso Deus é Deus de promessas, e Ele vai cumprir cada uma delas. Então sai da posição de crítico, de amaldiçoador, e vai para a posição de abençoador. Começa a liberar bênçãos para quem está perto de você. Sabe aquele vizinho lá te perseguindo? Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. Sabe aquele colega de trabalho que te persegue? Abençoa a vida dele. Libera bênçãos para a vida dele. Deus chamou a gente para fazer a diferença, para ser sal na terra, para ser luz no mundo, não é para ser igual. Nós não temos que brigar, nós não temos que. É Deus que vai à frente das nossas batalhas. É o Senhor que passa à frente das nossas pelejas. As nossas vitórias nem vêm por nossas próprias mãos. Elas vêm pela mão do Deus a qual nós servimos. Elas vêm pelas mãos do Senhor. Quando nós chegamos e se é que nós vamos conquistar alguma coisa nessa terra, teremos uma certeza. Não foi nós. Não foi eu. Foi Deus. Aí, caminhada de Abraão vai muito mais além, foi só uma rua falando. Há princípios aqui para a nossa caminhada que nós precisamos observar. Se venda, meu irmão. São várias as atitudes que fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. E uma das atitudes que fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus é que Davi não negava os seus princípios. Né? Havia outros. Cometeu pecado uma única vez, sinal de arrependimento. Né? Foi covarde? Foi uma vez. Mentiu uma vez. Adulterou uma vez. Matou matar um inocente? Uma vez. São pecados horríveis, mas foram cometidos uma vez. Isso é sinal de arrependimento. Quem dera se eu conseguisse cometer um pecado apenas uma vez, eu seria ser igual a Davi, vamos ser com o coração de Deus, estou lutando para isso. Outra característica que filhos de Davi vão ser com o coração de Deus é justamente essa: não negar princípios. Não negar os princípios espirituais. Deus já te falou, Deus já te chamou, Deus já te mostrou. Fica firme na presença do Senhor, não se venda, não se contamine, não amaldiçoe a pessoa. Né? Valorize a história, entenda que você está construindo uma história. E Deus está com você nessa história. Você não está sozinho nessa caminhada. Em nome de Jesus. E para a gente finalizar, entenda que mesmo que pessoas estejam tramando contra você, não vale encantamento contra o povo de Israel. Não vale encantamento contra a igreja do Senhor. Eu sei que a gente fica meio com medo disso, mas ao colocar seu nome na boca do saco, não vai dar nada. Seu Deus é maior. Lembra de uma oração do dia que a igreja cantava no grupo Colonia? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós. Precisa perder a macumba, não. Enquanto eu planejando o seu mal do nada, os anjos do Senhor estão te guardando aí, Senhor. Deus está pelejando contra aqueles que se levantam contra a sua vida. Como aconteceu com o Balaão? Moisés não sabia de nada, e hoje vai ficar em pé diante da mula da cadeira, o negócio acontecer, tratando o coração de alguém aqui. Tem alguém no seu serviço fazer macumba para você? Não vai, não. Deus está trabalhando a seu favor para colocar um dedinho no seu coração. Você só esteja bem com ele, né? Se estiver desviado aí, afastado, não pode ter misericórdia, não. Misericórdia é um presente. E meu filho, você está aqui, você está com o Senhor, você está no centro da vontade de Deus, coloca seu nome na boca, não vai gastar um dinheiro todo. Não vale encantamento. Coloca a letra, pede para olhar no celular. Pastor, está falando mal de mim. Pastor, dizer isso aqui. Pastor, para mesmo, jamais negarei o coração a você, tipo Chico, repreender isso que ele fazer mesmo. Mas aqui diz: cansa o seu coração. Deus está pelejando. Enquanto pessoas querem te prejudicar, Deus está cuidando de você. Só de fé, vamos orar.